Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto e eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa concretar a sua obra. Vai usar concreto usinado ou vai fazer esse concreto lá na obra? É uma pergunta que as pessoas logo pensam assim, ó. Fala assim: "Ah, concreto usinado, isso aí serve para obra grande. Eu não vou contratar um caminhão de concreto para poder vir fazer o concreto usinado aqui, porque eu já olhei o preço e é caro. Eu faço na obra, a minha equipe já vai, trabalha ali, já bate a laje, bate a fundação, tudo ali é na mão e tá tudo certo, tá tudo ok. Eu estou economizando dessa forma. E aí, agora eu vou confrontar você. Você que está fazendo concreto na obra, meu amigo, você está gastando mais, você está gastando mais. E aí você vai falar assim: "Será? Será?". Então eu vou te mostrar rapidão aqui e também te falar sobre uma questão que você deve avaliar. Quando você deve usar o concreto usinado, quando você deve fazer o concreto na obra, tá? Não é em todas as situações também que você vai pegar o concreto usinado, mas precisamos quebrar esse paradigma principal, que é a questão de você olhar e pensar que esse esse caminhão de concreto aí só pode parar na porta de prédio, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo, pedir para você curtir, inscreva-se no canal. Aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias e está tendo aqui, ó, a formação do construtor investidor. Tanto essas informações relacionadas a coisas técnicas, documentação, como construir. Você vai aprender a construir um sobrado do zero, você vai aprender sobre material, você vai aprender sobre como contratar uma equipe, entender de impostos. Você não vai depender de ninguém para poder construir. Você vai ter o domínio total da sua obra e vamos ser sinceros, é uma formação, não é um curso. Curso é aquela coisinha que você vai lá, faz uma, 2 semanas, o cara pega a sua graninha e aí você, né, aprende um pouquinho de coisa e sai satisfeito. Aqui não, aqui é uma formação. São mais de 1.200 aulas, então vai na descrição, está, ó, tem um lote novo aí, mas eu coloquei o cupom, tá bom? Coloquei um cupom que eu pedi e lembrando que esse cupom é só aqui para o nosso canal, tá bom? Por que que é só para o nosso canal? Porque essa formação ela está sendo divulgada em outras plataformas. Só que lá quando a pessoa clica, ela paga o valor cheio, tá bom? Então, você que segue o canal, você tem acesso ao cupom. Então, aproveita esse benefício aí que eu consegui aqui para você também, tá bom? Então, vamos aqui para o vídeo. Vamos começar falando sobre a questão do concreto usinado, e quais são as problemáticas quando você apenas decide fazer esse concreto na sua obra. Primeiramente que muitas pessoas já têm a segurança do método tradicional. O que que é um método tradicional? Há muitos anos atrás, você não contratava esse caminhão de concreto aí para um sobrado, para uma casa térrea, você não tinha esse hábito e estava tudo certo. Então as pessoas fazia simplesmente o concreto na obra, betoneira ali e vai montando, tem que subir não sei aonde, aí tem o guincho lá, guincha o balde ali com cimento para poder fazer a concretagem e ficava lá 3 dias trabalhando firme para poder bater a laje. Então o pessoal até falava: "É, esses dias, essa semana vai ser pesado, porque" por que que vai ser pesado? "Porque a gente vai bater a laje", entendeu? Então, era dessa forma que funcionava, só que hoje, ainda nos tempos de hoje, as pessoas têm a mente ainda dessa mesma maneira. E às vezes vai fazer uma construção, simplesmente, às vezes até liga para a empresa que faz ali o concreto usinado, aí quando vê o preço, fala: "Não, saco de cimento que eu gasto, eu isso. Não, eu vou bater essa laje com o pessoal aqui". Só que aí falta o cálculo matemático completo. Porque olha só, para uma casa, o caminhão, ele vai lá, em 2 horas você bate uma laje toda, em 2 horas. Sua laje já tá lá, ó.
prontinha em 2 horas. E se você vai fazer ali no manual, no tradicional, na betoneira, você vai demorar 3 dias. Aí entra a questão que, quando a pessoa vai bater a laje, o que que ela normalmente faz? Contrata mais um ajudante, porque a gente precisa colocar a massa para chegar lá em cima. Aí, às vezes, a pessoa não tem o guincho, aí aluga o guincho, porque a gente tem que subir para cima. Isso aí, vamos precisar de 2 guinchos, aluga 2 guinchos, aí vai, aí às vezes estoura lá um negócio, estraga a parte do guincho, tem que fazer, então um monte de problema vai aparecer no meio do caminho. E aí, a pessoa faz o cálculo achando que está economizando, mas olha só, ela gastou com ajudante, o dia do pedreiro. Se você faz o usinado, meu amigo, seu pedreiro, ele está já adiantando é outra etapa. A sua construção, ela não economizou só 3 dias, porque a concretagem em si, ela utiliza 3 dias, cansando a equipe ao máximo e ainda, sempre ocorre algum probleminha, uma coisa ou outra, e aí você vai falar assim: "Então", mas aí você vai falar: "Não, mas a vantagem ainda eu tenho", porque no final, a se deu tudo certo, eu fiz com o pedreiro, com a minha equipe, que eu já tinha combinado, eu já com porque a pessoa faz isso, ela fala assim: "Eu já paguei o pedreiro, por que que eu vou já paguei o pedreiro, por que que eu vou pagar um caminhão agora para facilitar a vida do meu pedreiro?". Não é isso que você, eh não é isso que você está pensando? Seja sincero. Tem gente, eu tenho certeza, que comentou aqui antes de chegar nessa parte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha aí, olha, vai lá na formação. Se você pensou isso, é um sinal que você precisa fazer a formação. Ela vai te fazer bem. Porque olha só, quando você vai fechar o contrato com o seu pedreiro, com tudo, é lógico que você vai fazer o quê? Você vai tirar o custo, porque você vai fazer no usinado, você não vai pagar ele no valor dele bater a laje. "Ah, mas o valor do metro quadrado dele é sempre o mesmo", é porque você tem que aprender a negociar no contrato certinho. Você consegue tirar. Se tá no usinado, você consegue tirar do pedreiro, você consegue fazer isso de uma forma tranquila, você consegue economizar mais. Entenda o seguinte: o jogo da construção, se você entra e você não tem conhecimento das coisas, e quando eu falo não ter conhecimento, desculpa, eu não estou te ofendendo. Às vezes você vai falar assim: "Eu já construí 3 vezes", mas tem gente que já construiu 3 vezes e não tem o conhecimento, a pessoa apenas construiu. Mas ela segue aquela metodologia de perder, sai perdendo dinheiro em todo canto. Quando você tem a metodologia correta, você muda o jogo. Você que manda, você que controla o que vai ser feito aqui, de onde você vai tirar, como que vai acontecer, como que vai fluir, porque você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento sobre alguma área e você tem conhecimento sobre alguma área, o que que acontece? Chega um outro que não entende nada, ou entende um pouco e você já, de certa forma, é um especialista, o que que acontece? Você olha ali e fala assim: não, isso aí não vai dar certo não". Você já sabe disso. Então na construção não é diferente, por isso que eu falo que a formação vai te deixar um especialista, isso é um fato, é um fato. A verdade é que você termina a formação sabendo mais que um arquiteto que formou e sabendo mais que um engenheiro que formou na faculdade. Ah, isso é a dureza do dia a dia. Você entendeu? Isso é a dureza do dia a dia. Por quê? Porque na faculdade tem um monte de matéria ali que, desculpa falar, mas não serve para nada, entendeu? E você só está aprendendo o que realmente é necessário. E nem não tem esses conteúdos todos na faculdade, por incrível que pareça. Por isso que tem um monte de engenheiro que sai da faculdade, o cara não tem conhecimento de obra e o cara vai ter que virar Uber, vai ter que virar, dirigir um carro, vai ter que fazer outra coisa. Por quê? Porque não tem conhecimento, não consegue entrar. Chega no mercado de trabalho, toma, como diz, porta fechada em todos os cantos. Por que que tá portas fechadas em todos os cantos? Falta conhecimento. O cara que tem conhecimento e domina, ele sempre vai ser procurado, sempre vai ter demanda de serviço. Se eu tô com 16 anos de formado, nunca faltou trabalho. Nunca faltou trabalho. Pelo contrário, eu tenho que tirar serviço. Esses tempos agora, atualmente, eu estou tendo que negar serviço.
Fala: "Olha, não dá. Olha, isso aqui não dá para pegar, não dá para pegar". Por quê? Porque é o normal, você entendeu? Então você que vai construir, presta atenção nisso aqui. O concreto, vamos lá, respondendo aqui. O concreto que foi feito usinado, ele tem algo chamado que é o FCK, que é a mistura do concreto. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito, muita física aí, muita química aqui. E aí o que acontece? Olha só, tem uma mistura de areia, mistura de brita, toda essa mistura é a composição. Já aqui, no que você fez na obra, você está confiando que o Joãozinho da obra, e não estou desmerecendo ele, mas que a medida dele é perfeita ali. E a verdade é que quando você pega um FCK num usinado, com nota fiscal, com tudo, se tiver algum problema, você tem toda a garantia aqui que eles vão cobrir isso aqui, ó, se tiver erro no FCK. E o Joãozinho da obra é difícil, viu? Você analisar o FCK que ele fez lá da mistura no olho, nas porções, pode ter passado alguma coisa ou outra, e isso aí acontece uma falha nessa resistência, dependendo do seu solo, se for um solo bem problemático, você vai ter problema e olha, vai ser difícil você cobrar do Joãozinho aqui essa demanda, esse problema. Então, em questão de segurança, além do usinado ser mais barato, e às vezes pode ser que ele fique o mesmo valor, tá bom? Aí você vai falar, mas vai ficar o mesmo valor? Sim, o mesmo valor. Mesmo assim, ele compensa mais. Agora, quando você deve fazer o concreto na sua obra? Olha, se você está fazendo uma reforma pequena, assim, um ambiente pequeno, coisas pequenas mesmo, são reformas, são reparos, você vai fazendo concreto usinado, ou desculpa, você vai fazendo um concreto na betoneira, não vai fazer no usinado, entendeu? Por quê? Porque ali é algo pequeno, é algo, né, pouca coisa. Mas se você está levantando já uma casa, você tem que ir para o usinado. É o melhor caminho. Tá bom? Então, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e lembre-se que a arquitetura está em tudo.